E para falar sobre isso, nós vamos conversar com jovens. Olha que bênção. Rafael, bem-vindo para falar conosco aqui, Obrigado. né? Para falar sobretudo da campanha da fraternidade. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho da sua história, onde você mora, qual a sua idade. Bom, eu tenho 18 anos, resido em Potim atualmente. Inclusive, sou muito participativo em um grupo de jovens lá em Potim, da RCC. Sempre nasci católico, nasci em um berço católico, filho de catequistas. Olha que bênção. E eu gosto de ver na campanha da fraternidade realmente um guia para a Igreja Católica no Brasil. Como o irmão ressaltou, uma coisa interessante, a CNBB e a campanha da fraternidade é uma dádiva brasileira. Então, bem interessante pensar que os católicos brasileiros têm esse guia em diferencial ao resto da igreja, realmente. Então, é dada uma missão para a gente, particularmente como brasileiros, em meio a um mundo com tantas necessidades, assim, com tanta fome de Deus. Bom, e além da sua participação aqui ao vivo conosco no nosso estúdio, nós também temos uma participação via Skype. Quem está conosco é ele, deixa eu ver aqui o nome para não passar errado. Vinícius de Matos Brandão Raposo. Olha É isso mesmo, só, Vinícius? Presente. Nome grande, né? Isso. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Alan, Jéssica, Rafael. Que alegria estar aqui com vocês. Muito bom podermos falar um pouco de como que a gente pode envolver a nossa juventude na campanha da fraternidade deste ano. Isso mesmo. O nosso querido amigo aqui no estúdio, o Rafael, tem 18 anos. Né, 18 Rafael? anos. Olha que beleza, gente. O rosto jovem da nossa igreja. O Rafael é daqui do Potim, de pertinho de nós. Daqui a pouco nós vamos ver se o grupo do Rafael está rezando bastante, como é que eles estão organizando esses encontros da campanha da fraternidade, o que eles vão fazer de concreto. Vamos conversar. E o Vinícius, ele é estudante de doutorado e ele é membro do movimento de Cursílios e Cristandade, membro da coordenação pastoral juvenil nacional da CNBB. Não é isso mesmo, Vinícius? Isso mesmo. Moro aqui em BH, tô com 29 anos. Beleza. Tenho uns cabelos brancos aqui, mas também sou jovem ainda. Diz que até 30 anos tá jovem. Você tá que nem nós aqui, a Jéssica, o Juninho e eu, viu, Vinícius? Que bom. Moro aqui em BH e participo tanto do movimento de Cursílios quanto da coordenação da Pastoral Juvenil Nacional. Que incrível, né? E como foi pensar, então, nessa inclusão do jovem na campanha da fraternidade deste ano, com esse tema assim tão urgente? Como o irmão Alan também já apresentou, o texto base da campanha da fraternidade, esse manual, ele tem vários subsídios, né? E tradicionalmente tem o subsídio chamado Jovens, o Caderno Jovens na CF, que ele é realizado pela Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, da CNBB, e mais especificamente ainda pelos nossos jovens da Coordenação Pastoral Juvenil Nacional. Nessa coordenação, há jovens de diversas expressões eclesiais, dos movimentos, das novas comunidades, dos grupos paroquiais, das pastorais da juventude e das congregações. Diante disso, o padre Jean, que é o assessor do setor de campanhas da CNBB, se reuniu conosco, nos apresentou o que seria a proposta da campanha da fraternidade deste ano, o texto base que estava sendo preparado, e nos lançou um questionamento, uma pergunta para motivar a elaboração desse trabalho. Como desenvolver o material de uma forma que a reflexão ultrapasse a questão assistencialista e consiga refletir sobre a construção de políticas públicas e garantia de direitos. Então essa foi a reflexão que basicamente norteou a gente na preparação de 4 encontros para que os nossos jovens possam viver. A gente entender que, claro, a questão assistencialista é importante, porque quem tem fome tem pressa, né? Não dá para ficar esperando o outro dia para poder se alimentar, precisa de alimentação real, urgente, mas também que a gente possa ir às causas do problema. Então, os nossos encontros, eles são baseados em 4 pilares diferentes. O primeiro mostra essa fome do sagrado, que também os jovens têm fome de Deus. Vai para uma dimensão mais pessoal, nos ajuda também a viver uma das dimensões da quaresma. E aí começa a partir também para outras dimensões, uma dimensão comunitária, eclesial, mostrando nós, jovens cristãos, né, membros de uma igreja,
como nós podemos refletir sobre essa realidade da fome, como podemos também atuar nela e ir avançando ainda mais, partindo para as nossas comunidades, onde a gente vive, nossos bairros, nossos amigos, os grupos em que nós participamos na sociedade, e para que ainda vá mais à causa, no combate mais à causa do problema da fome, a gente vai para a relevância das políticas públicas. Então, o Caderno Jovem da Campanha da Fraternidade deste ano aborda essas 4 dimensões que a gente quer, que a gente preparou para que os jovens possam bem viver a Campanha da Fraternidade deste ano. Que maravilha, viu? Olha, nós queremos primeiro cumprimentar vocês por essa feliz iniciativa, pela sua clareza. É tão bom ver um jovem assim, missionário, um jovem envolvido na igreja, não é verdade, Rafael? Não, com certeza. E como é que vocês já têm uma proposta de trabalho diante desse manual, destes encontros que estão sendo propostos por essa equipe juvenil da nossa CNBB, lá para o grupo de vocês aqui do Potim, Rafael? Sabe, eu gosto de pensar que, na verdade, são pequenas medidas que acabam por colocar a campanha da fraternidade como um todo dentro do grupo. Então, um dos muitos assuntos discutidos na campanha da fraternidade é que muitas vezes a pessoa tem pão, mas tem fome de justiça. Uma coisa que é bem interessante, você vê muitos jovens que, de fato, não têm a fome no sentido literal, mas têm a fome de Cristo. O nosso grupo, ele foca em jovens, realmente. É organizado por jovens, ele é conduzido por jovens e ele busca cada vez mais o público jovem. Perceba que, na minha opinião, ao que eu entendo, existe muito essa necessidade no mundo atual. Uma fome que muitas vezes, claro, é por alimentos. A gente tem um país com 18 milhões de pessoas passando fome, um dado alarmante, mas centenas de milhões de pessoas que realmente buscam a fome espiritual, têm essa fome espiritual e buscam a Deus. Então, dentro do nosso grupo, a gente conduz medidas que, com base da campanha da fraternidade, colocam, como que eu posso dizer, essa alimentação espiritual como base, como princípio, realmente. Utilizando sempre dos fundamentos da CNBB e colocando em pequenos ajustes, pequenas medidas para estruturar um todo mesmo de uma igreja mais unida, uma igreja mais fraternal, uma igreja mais, acima de tudo, consciente da necessidade do próximo. Tem a proposta de 5 encontros, né? De acordo com o manual, inclusive, para a juventude. Vocês já realizaram o primeiro? Como é que foi? A gente não realizou propriamente o primeiro, mas isso estava sendo, inclusive, discutido na minha paróquia. Uma coisa que foi levada à discussão pelo padre, pelos párocos, realmente. Porque é interessante pensar que esse tema da campanha da fraternidade, ele é recorrente. Ele não é um tema exclusivo, realmente. Isso é uma coisa preocupante. Quer dizer, quando o tema é recorrente, ele leva a gente a crer que o problema não está sendo totalmente consertado. Então, na paróquia, o que tem sido conduzido são medidas de estrutura, realmente. Uma conversação maior entre a igreja e o poder executivo da cidade, no caso a prefeitura, uma conversação entre os párocos e o poder legislativo, os vereadores. São medidas que, propriamente, ela não responde pelo nome da igreja, mas são medidas que realmente você vê que conseguem trazer o tema da campanha da fraternidade à tona. Interessante. E vão fazendo com que a nossa conversão, a nossa atenção se voltem, né? Com certeza. Interessante quando você dizia isso, né, Rafael? A gente tem essa fome de Deus, o convite de um dos primeiros encontros, a gente se alimenta espiritualmente, mas isso tem que me fazer ir em direção ao irmão. No caso desse ano, pensando no meu próximo que sofre com essa triste realidade da falta de pão, que passa fome. Ô Vinícius, quando vocês pensaram, organizaram esses temas, é claro que ali, e temas muito criativos por sinal, é claro que vem ali aquele desafio também para uma equipe que prepara um encontro. Como é que, na prática, a juventude vai se organizar e vai vivenciar esses encontros e essa campanha da fraternidade no período da Quaresma? Que dicas que você daria, Vinícius? Muito bom responder essa pergunta. Os nossos encontros, eles são preparados de uma forma até bastante didática, né? Com o papel do animador, assim como também os outros subsídios.
Então tem os roteiros que já estão preparados, claro que podem ser adaptados para cada realidade, que são preparados para que a gente possa debater essa questão. E lembrando que, como também foi trazido pelo Rafael, foi refletido sobre o Rafael, essa fome espiritual, mas também a fome do pão. Diante disso, os nossos encontros, cada um tem uma dinâmica diferente. O primeiro, ele vai ajudar os nossos jovens a partir de uma leitura orante da Palavra de Deus, na questão da fome do sagrado. No segundo encontro, ele é muito interessante porque ele traz uma roda de conversa. A gente tem algumas notícias, algumas realidades da fome no Brasil e fazem com que os jovens possam, de fato, refletir sobre essa realidade e enxergar a real urgência de se tratar e de se combater esse tema, essa realidade tão triste que está tão perto de nós, né? Não é algo nem que a gente fala que está distante, mas que se a gente tiver com os olhos abertos, a gente vê bem próximo. E aí, como o Té estava falando no segundo encontro, nós, como igreja, como comunidade, como grupos de jovens, como o grupo de jovem do Rafael e tantos outros grupos de jovens, como nós podemos refletir, atuar nessa realidade. E aí tem algumas propostas, né, de gesto concreto para cada encontro. Depois, também no encontro seguinte, mostra como que nós podemos ter uma dinâmica que vai nos alertar sobre o que realmente é essa realidade do sentir, como se a gente estivesse no papel daquele que sente fome, né? A gente conseguir, de uma forma, claro que muito distante do real mesmo, a gente conseguir sentir o que é não ter o que se alimentar. E, por fim, a última dinâmica do último encontro, questões de políticas públicas mesmo, assim como o Rafael estava falando, uma dinâmica do contato ao legislativo, ao executivo de nossa cidade, para que a gente possa, de uma forma concreta, ir às raízes do problema e não ficar somente no assistencialismo. É interessante, né? A gente fala muito sobre essa questão do assistencialismo, mas vocês mesmos falaram aqui, né? Que, é claro, a gente precisa primeiro ajudar. A fome é urgente, né? Passe fome para você ver, né? Deus me livre. Mas é assim, tem que ir ali solucionar o problema. E depois, é claro, buscar soluções. Dentro de tudo aquilo que acontece, como eu posso ajudar? Como as realidades podem ser transformadas? E muita gente fala assim, mas eu tenho dificuldade para bater na porta de alguém, enfim, como é que eu vou procurar aquele que está precisando, né? E até é interessante, grupos de jovens fazem visitas, isso é tão bonito, isso é tão importante. Quer dizer, o jovem que quer mudar tanto o mundo, está estudando até para isso, vê ali também grandes oportunidades, viu? E interessante também pensar que aquele que tem fome, muitas vezes, bate na porta da igreja. Então, se você puder, também ofereça tudo que você tem ali à igreja, porque a igreja vai transformar também em doação aqueles que mais precisam. Uma cesta básica, é a questão das roupas, enfim, o que quer que seja, ofereça à igreja, porque também aquela pessoa vai lembrar, nossa, a igreja ali da minha comunidade me ajudou, certamente através dos irmãos. Isso tem que ficar sempre assim na nossa mente, né, irmão? Sem dúvidas, viu, Jéssica? E eu estava dando uma olhada nesse material aí que o Vinícius está comentando, que o grupo do Rafael certamente já vai usando de um jeito prático deles, né? Quantos testemunhos aqui de ações, reações diante desse tema pertinente, né, da fome, e toda a organização que vocês tiveram a delicadeza de preparar, de fato, encontros para a juventude pensar nesse gesto concreto da campanha da fraternidade, rezando, né? E o Papa Francisco que chama cada jovem para trilhar esse caminho da fraternidade. Muito bonito, está de parabéns, viu, Vinícius? Aí no seu grupo de jovens em Belo Horizonte, está caminhando assim, Vinícius? Então, nós estamos aqui também fazendo os encontros da campanha da fraternidade, estamos vivendo esses encontros e também estamos aí já arrecadando alimentos a cada encontro, para que a gente também possa fazer um gesto concreto, mas também a gente tem que pensar para não ficar somente em uma vez, né, arrecadar os alimentos uma vez, porque logo acaba e aquela família, aquelas que serão assistidas, a fome vai retornar.
Então, que sejam ações mais concretas, mais contínuas e que também vá às causas. A gente está aqui tentando fazer o nosso gesto concreto, arrecadando alimentos. Que a Mãe Aparecida abençoe muito você, viu, meu querido Vinícius, todo o seu grupo de jovens aí em Belo Horizonte, toda essa comissão da Pastoral Juvenil da nossa CNBB, que junto com a campanha da fraternidade, vocês planejaram, pensaram esse encontro. Que esse encontro chegue aí no grupo de jovens da sua paróquia. Esse é o nosso desejo, está muito bonito. É assim que a gente deseja para você também, viu? Muito obrigado, Rafael, gente. obrigada. Para todo o povo do Potim. Com querido. certeza, muito obrigado. Firmes e fortes, sempre em missão, né? Graças isso é a bonito. Deus. Deus abençoe. E é isso, gente. Olha que bom.